Olá, amigos do programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Flávio Tartucci, sou doutorando em Direito Civil pela USP, mestre em Direito Civil Comparado pela PUC São Paulo, advogado e professor do curso FMB. Neste curso, vamos trabalhar o tema Código Civil, parte geral. E nesta primeira aula, o nosso tema é a pessoa natural. Se você tiver alguma dúvida a respeito desse programa e dessa aula, mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Repetindo, saberdireito@stf.jus.br. Muito bem. Nessa aula de hoje, portanto, o nosso tema é o tema da pessoa natural numa perspectiva de proteção civil constitucional. Não poderíamos deixar de mencionar nessa aula de hoje a proteção constitucional da pessoa natural, que pode ser retirada do artigo 1º, inciso 3 da Constituição. Porque, afinal de contas, esse dispositivo prevê expressamente que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a proteção da pessoa humana. E justamente por isso, muitos autores de direito civil falam e utilizam a expressão personalização do direito civil. Justamente porque, por essa ideia de personalização do direito civil, a pessoa está no centro do ordenamento jurídico brasileiro. E, justamente por essa proteção também, temos algumas consequências práticas, como, por exemplo, no tema da responsabilidade civil. Diante da ampliação da proteção da pessoa humana, temos o surgimento de novos danos à pessoa, como os senhores vão perceber dessa nossa aula de hoje. Muito bem, partindo para o Código Civil, o nosso dispositivo inaugural de exposição é o artigo 1º do Código. Esse artigo 1º do Código Civil, ele prevê que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Eu gostaria de fazer algumas observações a respeito desse artigo 1º do Código, que diz que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, justamente porque Miguel Reale, que foi o idealizador desse código, fez observações pontuais a respeito desse artigo. A primeira observação a respeito desse artigo 1º do Código Civil é que ele não utiliza mais a expressão homem, e sim a expressão pessoa. Por quê? O Código 16 utilizava no artigo 2º a expressão homem. O primeiro ponto a observar é que a expressão pessoa é melhor adaptada à Constituição Federal de 88, que, como já disse aos senhores, utiliza pessoa humana. E o segundo ponto, e isso é mencionado pelo próprio Miguel Reale, é que o movimento feminista conseguiu a substituição de homem por pessoa. Então, essa é a primeira observação a ser feita. A segunda observação é que o dispositivo não fala mais direitos e obrigações, e sim direitos e deveres. Por que o dispositivo fala direitos e deveres? Porque existem deveres que não são obrigacionais. Existem deveres que não são obrigacionais em um sentido patrimonial. Como, por exemplo, o dever de fidelidade, que consta lá no capítulo de direito de família no casamento. O dever de fidelidade não é um dever no sentido patrimonial obrigacional. Então, por isso, houve essa substituição. E, por fim, o dispositivo fala ordem civil, porque, afinal de contas, traz a pessoa enquadrada na socialidade, traz a pessoa dentro de uma ideia de função social. Relembro aos senhores que, para o próprio Miguel Reale, 3 seriam os princípios desse Código de 2002. O primeiro princípio, o princípio da eticidade. Esse princípio da eticidade tem um sentido de valorização da ética e da boa-fé. O segundo, o princípio da socialidade, que é justamente a análise dos institutos civis de acordo com o contexto social. E, por fim, o princípio da operabilidade, porque o Código de 2002 adota um sistema aberto de cláusulas gerais. Então, aqui nós teríamos a valorização da socialidade, no sentido da proteção da pessoa dentro do meio social. Que fique bem claro, porque isso será um ponto norte desse nosso curso dessa semana. Os 3 princípios do Código de 2002. Eticidade, socialidade e operabilidade. Bom, o que nós temos nesse artigo 1º do Código Civil
quando o dispositivo fala que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Nós temos nesse dispositivo a chamada capacidade de direito. Esta capacidade de direito é a capacidade para ser sujeito de direitos e deveres. E todas as pessoas, sem distinção, têm essa capacidade de direito, também conceituada como capacidade de gozo. Uma questão que pode surgir, e eu já vi essa questão em prova, uma boa questão, seria a seguinte: uma pessoa que não tem cédula de identidade, ela é capaz? Ela só não tem o documento de identidade. Ela é capaz? Resposta: sim. O fato de não ter documento de identidade não torna a pessoa incapaz. Essa capacidade de direito, repito, todas as pessoas têm sem distinção. Mas existe uma outra capacidade, uma segunda capacidade, que é a capacidade de fato ou de exercício. Essa capacidade de fato ou de exercício, algumas pessoas não têm. As pessoas que não têm capacidade de fato ou de exercício são os chamados incapazes. E esses incapazes estão tratados no Código Civil. Estão tratados nos artigos 3º e 4º do Código Civil. O artigo 3º do Código traz o rol dos absolutamente incapazes. Esses absolutamente incapazes devem ser representados, sob pena de nulidade do ato correspondente. Um exemplo que nós temos no artigo 3º, temos ali os enfermos e deficientes mentais sem discernimento para a prática dos atos da vida civil. É o artigo 3º, inciso 2 do Código. Aliás, esses enfermos e deficientes mentais serão incapazes quando interditados. Então, temos essa previsão do artigo 3º dos absolutamente incapazes. Temos também no artigo seguinte, artigo 4º do Código Civil, os relativamente incapazes. E esses relativamente incapazes devem ser assistidos, sob pena de anulabilidade do ato correspondente. Um exemplo ali do artigo 4º, temos ali os pródigos. E, aliás, os senhores devem tomar muito cuidado com esse conceito de pródigos, né? Porque alguns pensam, até pela história bíblica, que o pródigo é aquele que vai embora e volta depois para casa, né? Não. Quem é o pródigo? Pródigo é aquele que gasta de maneira destemperada o patrimônio, o que pode reduzi-lo a uma situação de insolvência. O pródigo, ele tem uma interdição relativa quanto aos atos de alienação direta. Quando, por exemplo, falo de uma compra e venda. Para uma compra e venda, o pródigo deve ser assistido sob pena de anulabilidade do ato correspondente. Então, retomando, nesses dois artigos, 3º e 4º do Código Civil, nós temos os incapazes, absolutamente incapazes e relativamente incapazes, que são aqueles que não têm capacidade de fato ou de exercício. Uma fórmula matemática bem didática para os senhores não errarem. A fórmula matemática é a seguinte: capacidade de direito mais capacidade de fato é igual a capacidade civil plena. Repito para os senhores: capacidade de direito mais capacidade de fato é igual a capacidade civil plena. Deem uma olhada nessa fórmula. Vamos retomar. Capacidade de direito, todos têm? Todos têm. Capacidade de fato, todos têm? Em regra, sim, mas temos algumas pessoas que não têm. Então, a primeira está sempre presente quando se tem pessoa. A segunda, não. Quando eu tenho as duas, eu tenho a chamada capacidade civil plena. Deve-se tomar muito cuidado com alguns conceitos correlatos ao conceito de capacidade da pessoa. E o primeiro conceito que eu gostaria de destacar para os senhores é o conceito de legitimação. Esse conceito de legitimação também será abordado nesse nosso curso de parte geral do Código Civil. Qual seria o conceito de legitimação? Legitimação é uma capacidade especial para determinado ato ou negócio jurídico. Capacidade especial para determinado ato ou negócio jurídico. E qual é o melhor exemplo prático de legitimação? A necessidade de outorga conjugal. Esse é um bom exemplo prático de legitimação.
necessidade de outorga conjugal, que consta do artigo 1647 do Código Civil. Então, se eu sou casado, no regime da comunhão parcial de bens, que é o regime legal, e vou vender um imóvel, o artigo 1647 exige para essa venda de imóvel a outorga da esposa, outorga uxória. Se é a mulher que vende, há necessidade da outorga marital. E qual é a consequência pelo Código de 2002 se não houver essa outorga do cônjuge? Está no artigo 1649 do Código de 2002. O ato correspondente é anulável. Há até uma polêmica, porque pelo Código de 2002, ele é anulável. Pelo Código 16, ele era tido como nulo. Agora, se você celebra um negócio na vigência do Código de 2002, esse negócio correspondente é anulável por desrespeito à legitimação. Então, legitimação é capacidade especial. Outro conceito também muito afeito aos processualistas é o conceito de legitimidade. Legitimidade é capacidade processual. Artigo 3º do Código de Processo Civil. Aliás, uma das condições da ação. A legitimidade é mais específica, porque ela existe para o processo. É verdade que a própria lei utiliza legitimidade e legitimação como expressões sinônimas. Eu ainda vou mostrar isso para vocês. Mas melhor tecnicamente, legitimidade, capacidade especial processual. Legitimação, capacidade especial civil. E aí, nós entramos, depois desses dois conceitos correlatos, a um conceito central dessa nossa aula de hoje, que é o conceito de personalidade. O que seria a personalidade? Um bom conceito de personalidade é o conceito da professora Maria Helena Diniz. Diz Maria Helena Diniz que a personalidade é a soma de caracteres da pessoa. Ou seja, soma de caracteres da pessoa, aquilo que a pessoa é para si e para a sociedade. Aquilo que a pessoa é para si e para a sociedade. Essa é a ideia de personalidade. E antes de adentrar nesse tema, muito importante para a prática, muito importante para provas, que é o tema dos direitos da personalidade, nós vamos aqui trabalhar o artigo 2º do Código Civil de 2002. O artigo 2º do Código Civil de 2002, ele continua trazendo uma polêmica a respeito da personalidade. Ele prevê o seguinte, que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. A primeira dúvida que surge é, quem é o nascituro? Um bom conceito de nascituro, o conceito do professor Limons de França, professor da Universidade de São Paulo, já falecido, é que o nascituro é aquele que foi concebido, mas ainda não nasceu. Nascituro é aquele que foi concebido, mas ainda não nasceu. E existe uma grande polêmica doutrinária e jurisprudencial hoje, se o conceito de nascituro é igual ao conceito de embrião. Há quem afirme, por exemplo, que os conceitos são diferentes do ponto de vista jurídico, porque o nascituro tem vida intrauterina, o embrião tem vida extrauterina. Essa é a lição da professora Maria Helena Diniz. Já a professora Giselda Hironaka, da Universidade de São Paulo, entende que os conceitos são sinônimos, inclusive para a proteção dos direitos da personalidade. Tema polêmico. Inclusive, nós tivemos a polêmica recente a respeito da lei de biossegurança e da utilização de células-tronco embrionárias. O Supremo Tribunal Federal acabou concluindo que a lei de biossegurança, na previsão do artigo 5º de utilização de células-tronco embrionárias, é um dispositivo, aspas, constitucional. Mas o que eu gostaria de enfocar aqui com os senhores é o tema a respeito das teses a respeito do nascituro. Nós temos na evolução doutrinária brasileira 3 grandes teses a respeito da situação jurídica do nascituro. Nós temos, primeiramente, a teoria natalista. A teoria natalista afirma o quê? Afirma que o nascituro não é pessoa.
Por que afirma que o nascituro não é pessoa? Porque a personalidade começa do nascimento com vida. Então, o nascituro teria mera expectativa de direitos. Primeira parte do artigo 2º do Código Civil. Já uma segunda teoria, que eu particularmente entendo que é uma teoria também natalista, é a teoria da personalidade condicional, que diz que o nascituro é uma pessoa sob condição suspensiva. Ele só vai ser pessoa se nascer com vida. Tem direitos, mas pessoa se concretiza com o nascimento com vida. Na minha leitura, é uma teoria também natalista, não uma teoria mista, porque relaciona a personalidade a uma condição. E, por fim, nós temos a chamada teoria concepcionista. A teoria concepcionista afirma, de forma categórica, que o nascituro é pessoa. Por quê? Porque a lei assegura direitos ao nascituro. E somente pessoas podem ter direitos. Qual é o estado da arte doutrinária e jurisprudencial a respeito desse tema? Fazendo uma leitura atual da questão do nascituro. O que a gente percebe é que os autores tidos como clássicos do Código Civil de 16 eram filiados à teoria concepcionista ou à teoria da personalidade condicional. Caso do professor Silvio Rodrigues, professor Caio Mário da Silva Pereira e do professor Washington de Barros Monteiro. Então, a geração anterior de civilistas estava filiada à teoria natalista, ou à teoria da personalidade condicional, que seria uma teoria natalista. Mas, atualmente, entre os jovens autores e também alguns autores de geração intermediária, tem prevalecido a teoria concepcionista, inclusive na jurisprudência. E aí eu não poderia deixar de citar o trabalho daquela que é a maior autoridade a respeito do tema no Brasil, que é a professora titular da Universidade de São Paulo, professora Silmara Quinelato. Ela que foi a responsável por incrementar no Brasil essa tese tida como teoria concepcionista. E vários autores são hoje concepcionistas. Francisco Amaral, Maria Helena Diniz, Pablo Stouze e Rodolfo Pamplona, Cristiano Chaves e Nelson Rosenwald, José Fernando Simão. Eu mesmo sou filiado à teoria concepcionista, pela evolução científica, pela questão da personalização do direito civil. Recentemente, aliás, no Brasil, tivemos aí a entrada em vigor da Lei dos Alimentos Gravídicos, que demonstra realmente que, como eu tenho a manutenção do nascituro quando a mulher está grávida, que o nascituro, sem dúvida, tem direitos assegurados por lei. E repito, senhores, somente pessoas no sistema brasileiro têm direitos. As coisas não têm. Aliás, a respeito desse tema dos direitos do nascituro, temos uma pergunta do público. Vamos ouvi-la, vamos lá. Meu nome é Everton. Eu gostaria de saber se o nascituro tem direito à indenização por danos morais. Essa pergunta é excelente, uma pergunta que está na pauta do dia a dia, na pauta do tema dos danos, novos danos, dos danos do nascituro. E sim, a resposta é sim. O STJ já entendeu que o nascituro tem direito à indenização por danos morais. Foi no recurso especial número 399028 de São Paulo, repetindo o RESP 399028 de São Paulo, julgado do ano de 2002, que teve como relator o ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira. Esse julgado, um julgado bem interessante, analisa a questão do dano moral do nascituro a respeito da morte do seu pai, ocorrida antes do seu nascimento. E o STJ acabou concluindo que sim, há direito à indenização por danos morais por essa morte. Os senhores percebam que, quando o fato ocorreu, o nascituro ainda não tinha nascido, ele tinha sido somente concebido. E se ele não fosse pessoa, não teria direito à indenização por danos morais. Razão pela qual a conclusão é que, nesse julgado, o STJ acabou adotando a teoria concepcionista. Em conclusão, na nossa leitura, parece que a tendência é justamente a confirmação dessa teoria concepcionista, principalmente porque já se reconhece direitos da personalidade do nascituro. Nesse ponto, vamos a uma questão importantíssima dessa nossa aula de hoje, que é o tema dos direitos da personalidade. Quais direitos seriam esses? Quais são os direitos da personalidade?
Uma boa conceituação numa visão justnaturalista de Rubens Simões de França, Carlos Alberto Bittar, é que os direitos da personalidade são aqueles direitos inerentes à pessoa e à sua dignidade. Ou, como diz o professor Simões de França, são as faculdades jurídicas atribuídas à pessoa como ser humano. E há um capítulo específico no Código Civil de 2002 a respeito desses direitos da personalidade, entre os artigos 11 a 21 do Código Civil de 2002. Mas um ponto que deve ser atentado pelos senhores é que não basta analisar os direitos da personalidade somente a partir do Código Civil, porque, afinal de contas, a Constituição Federal de 88 também protege a pessoa humana, como eu afirmei no começo dessa nossa aula de hoje. Então, em uma perspectiva civil constitucional, pode-se afirmar que os direitos da personalidade estão para o Código Civil, assim como os direitos fundamentais estão para a Constituição. Na 4ª Jornada de Direito Civil, um evento que foi promovido pelo Conselho da Justiça Federal e também pelo Superior Tribunal de Justiça em 2006, foi aprovado um bom enunciado doutrinário a respeito dessa perspectiva, que é justamente o enunciado número 274 do Conselho da Justiça Federal. Esse enunciado 274 prevê o seguinte, que os direitos da personalidade são expressões da cláusula geral de tutela da pessoa humana. Essa cláusula geral de tutela da pessoa humana é retirada do artigo 1º, inciso 3 da Constituição. E justamente por isso, esses direitos da personalidade que estão no Código estão tratados em rol meramente exemplificativo e não um rol taxativo. Ou, em outras palavras, também uma outra denominação, o rol que está no Código Civil é um rol números apertos, não um rol números clausos. Em suma, existem outros direitos da personalidade, além daqueles que estão previstos no Código Civil. Rol meramente exemplificativo. Quais são os direitos da personalidade previstos no Código Civil de 2002? O Código de 2002, em certo sentido, protege a vida, protege a integridade físico-psíquica, protege a honra, protege o nome, protege a imagem e, por fim, a intimidade. Esses direitos são alguns dos direitos da personalidade, mas o rol não é um rol exaustivo. Posso citar para os senhores um tema bem atual, como um outro direito da personalidade, um direito fundamental, o direito à verdade biológica. O STJ, em vários julgados, tem afirmado que o direito à verdade biológica é um direito de personalidade. O direito de saber quem é o seu pai. O direito ao DNA. E aí nós entramos numa questão intrincada. Esse mesmo enunciado 274 CJF afirma o seguinte, que é possível uma situação de colisão entre esses direitos de personalidade ou direitos fundamentais. E que, em caso de colisão entre esses direitos de personalidade ou direitos fundamentais, como nenhum direito pode prevalecer sobre os demais, deve-se adotar a chamada técnica de ponderação ou técnica de sopesamento. Aliás, essa é uma tese mais do direito constitucional do que do direito civil propriamente dito. Essa ideia de ponderação dos interesses, de ponderação valorativa, ela foi muito bem desenvolvida na Alemanha por um autor que se chama Robert Alexy, e que tem no Brasil um discípulo, que é o professor Virgílio Afonso da Silva, da Universidade de São Paulo. E hoje, senhores, os hard cases, quer dizer, os casos de difícil solução, envolvem justamente colisão entre esses direitos de personalidade ou direitos fundamentais numa visão civil constitucional. Eu acabei de mencionar para vocês que o direito à verdade biológica é um direito fundamental de personalidade. E aí nós podemos ter um caso que o Supremo Tribunal Federal já analisou. De um lado, o direito à verdade biológica e, do outro lado, o direito à intimidade biológica, que também é um direito de personalidade fundamental. E aí surge aquela polêmica. Um suposto pai é obrigado a fazer exame de DNA, no caso de uma ação investigatória?
cabe a chamada condução coercitiva desse suposto pai. O Supremo Tribunal Federal fez a devida ponderação e acabou concluindo que não, que o suposto pai não é obrigado a fazer o exame. Quer dizer, num primeiro momento você diz, então na ponderação prevaleceu o direito à intimidade biológica. Numa primeira análise, sim, prima facie, mas a conclusão foi contra o detentor desse direito. Porque nesse julgado famoso do ano de 1994, o Supremo Tribunal Federal pela primeira vez concluiu: o suposto pai não é obrigado a fazer o exame. Porém, correrá contra ele a presunção relativa de paternidade pela negativa do exame. Isso, aliás, influenciou um tempo depois a súmula 301 do STJ, que prevê que a negativa ao exame de DNA gera presunção relativa de paternidade. Então, os senhores devem estar atentos que os casos mais complexos são esses casos de ponderação de direitos fundamentais ou de personalidade. No decorrer, aliás, dessa nossa aula, veremos um outro caso de ponderação importante na realidade brasileira. Adentrando no Código Civil, o artigo 11 prevê a respeito desses direitos de personalidade que, em regra, porque tem exceção, o próprio dispositivo fala que há exceções, que, em regra, com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Esse é o dispositivo inaugural dos direitos da personalidade no Código, artigo 11 do Código Civil de 2002. Os senhores verão que todos esses dispositivos de direitos da personalidade têm ressalvas, justamente pela ponderação, porque não existe direito absoluto. Nem direito fundamental é absoluto, porque ele pode entrar em colisão com outro direito fundamental. E aí tem que se fazer a ponderação, que é um juízo de razoabilidade no caso concreto. O dispositivo fala que os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, mas o que é verdade é que existe uma parcela dos direitos da personalidade que é transmissível e é renunciável. Os senhores imaginem um círculo representando os direitos da personalidade, como se fosse um bolo que você está olhando de cima. Existe uma fatia desse bolo que é destacável, que é justamente a fatia relacionada ao aspecto patrimonial dos direitos da personalidade. E isso pode ser percebido muito bem pela Lei de Direitos Autorais, pela Lei 9.610 de 98, que prevê, essa Lei 9.610 de 98, os direitos morais do autor, que são intransmissíveis e irrenunciáveis, e os direitos patrimoniais do autor, que são transmissíveis e até renunciáveis, pela exploração econômica de uma obra do autor. Aliás, para os senhores perceberem que realmente existe uma parte destacável dos direitos da personalidade, é só lembrar o contrato de uso de imagem que um atleta profissional tem com um clube ou com uma empresa de material esportivo. A imagem é um direito de personalidade. A imagem é um direito fundamental, mas a imagem pode ser, eventualmente, explorada do ponto de vista econômico ou patrimonial. Aliás, senhores, a respeito desse artigo 11 do Código Civil de 2002, eu chamo a atenção de todos para um outro enunciado também aprovado em jornada de direito civil. E agora é da primeira jornada de direito civil. Aliás, essas jornadas que procuraram desvendar os mistérios do Código Civil de 2002. Esses enunciados são roteiro seguro para o estudo do Código de 2002. O enunciado 4 da primeira jornada diz o seguinte: o exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária, desde que não seja permanente nem geral. Então veja, no caso de uso de imagem de um atleta, de um jogador de futebol, é possível uma disposição, só que essa disposição não pode ser permanente nem geral. Exemplo prático, se fosse celebrado no Brasil, seria nulo, por ilicitude do objeto, o contrato celebrado entre o famoso jogador de futebol e a empresa de marketing esportivo, em que há uma previsão de que a empresa pode utilizar a imagem desse atleta de forma vitalícia, porque traz uso permanente de imagem. Os senhores devem até imaginar que jogador é esse. Né? Então, realmente, pelo enunciado 4, haveria aí ilicitude do objeto, artigo 166, inciso 2 do Código Civil,
que prevê que é nulo o negócio jurídico quando o objeto for ilícito. Eu chamo a atenção nesse ponto para uma questão também muito discutida hoje. Vejam que eu relacionei direitos da personalidade com contrato. E poderia citar um outro exemplo. Geralmente, quando o participante ingressa num reality show, ele celebra um contrato de renúncia à indenização por danos morais. Ele diz que renuncia à indenização por danos morais em decorrência da edição de imagens. Esse contrato é válido? Renúncia à indenização por danos morais. A cláusula ou o contrato é válido? Não, porque eu tenho aí uma renúncia permanente a direito da personalidade. A cláusula é nula. A doutrina tem feito uma associação entre proteção dos direitos da personalidade e função social do contrato. Um dos aspectos da função social do contrato, que está no artigo 421 do Código Civil, um dos aspectos dessa função social seria a proteção dos direitos da personalidade do contrato. Nesse sentido, na doutrina, Antônio Junqueira de Azevedo, atualizando a obra Contratos de Orlando Gomes. E também há um outro enunciado de Jornada de Direito Civil que faz essa correlação entre direitos da personalidade e contratos, que é o enunciado número 23, CJF do Conselho Judicial Federal, também aprovado na primeira Jornada de Direito Civil. Seguindo adiante, na análise dos dispositivos do Código de 2002, o artigo 12 é um dispositivo importantíssimo, porque ele traz a chamada tutela geral da personalidade. Nesse dispositivo nós temos medidas judiciais preventivas e reparatórias. Aí nós temos o princípio da prevenção e o princípio da reparação integral dos danos, havendo lesão a direito da personalidade. Prevenção mais reparação integral dos danos. Então, veja, se eu tenho o uso indevido de imagem, cabe uma medida preventiva, cabe uma ação de obrigação de fazer. Nessa ação de obrigação de fazer e de não fazer, artigo 461 do CPC, é possível tutela específica para fazer cessar lesão a direito da personalidade. E quando eu falo de tutela específica, todo mundo lembra da multa, das atraentes. A multa pode ser fixada em caso de lesão a direito da personalidade, em ação de obrigação de fazer e de não fazer. Isso para uma prevenção. Mas temos também a reparação integral dos danos. Todos os danos suportados poderão ser reparados ou indenizados. Danos materiais, danos morais, danos estéticos ou, eventualmente, outras categorias de danos que já temos sendo discutidas no Brasil. Danos morais coletivos, danos sociais, danos por perda de uma chance. Mas fiquemos com esses três, os clássicos, materiais, morais e estéticos. O próprio STJ, de forma reiterada, já consolidou o entendimento da tripla acumulação. Então, um caso, por exemplo, de cirurgia estética, em que há uma deformação, você tem a possibilidade de acumulação de danos materiais, danos morais e danos estéticos. Faço uma ressalva. Súmula 37 do STJ, que é de 1992, a súmula 37 do STJ prevê a acumulação dupla, danos materiais e danos morais. Mas o próprio STJ superou essa súmula, prevendo que a acumulação é tripla, danos materiais, danos morais e danos estéticos. Segundo o STJ, o dano estético é uma terceira categoria de dano, porque há uma lesão a mais à pessoa natural. E nós concordamos com essa interpretação do Superior Tribunal de Justiça. E aí, nós temos uma questão muito importante, uma verdadeira revolução que o Código Civil fez no parágrafo único do artigo 12. A dúvida que surge é, o morto, pelo Código Civil de 2002, tem direitos da personalidade? Eu formulei essa pergunta para o público em geral. Formulei essa pergunta, afinal de contas, o morto teria direito de personalidade? Ou melhor, o morto tem algum direito? Vejamos quais foram as respostas para essa indagação. Morreu, acabou. Só de um cemitério e um enterro legal, interessante. Morto? Não. Já morreu, acabou. Né? Então acho que não tem direito. Tem direito, sim. Direito de ser enterrado.
As respostas foram curiosas. Porque no primeiro momento você pensa, o morto tem direito só ao enterro, ao caixão. Mas as respostas estão equivocadas. Porque o morto, pelo Código Civil de 2002, ele tem direitos da personalidade. Parágrafo único do artigo 12. Ali o dispositivo fala em se tratando de morto, em capítulo de direito da personalidade. E prevê algumas pessoas legitimadas para a promoção das medidas de prevenção e de reparação. Aliás, curioso que o parágrafo único do 12 fala em legitimação, quando na verdade seria o correto falar em legitimidade. Ali há a previsão do cônjuge sobrevivente, dos parentes em linha reta, ascendentes e descendentes, e dos colaterais até quarto grau. O morto tem direito à imagem. O morto tem honra. O morto tem bom nome. Nós tivemos um caso polêmico discutido no Brasil, de um ex-jogador de futebol, que foi publicada uma biografia, e nessa biografia foram feitas afirmações a respeito desse jogador, que já tinha falecido. E as filhas desse jogador ingressaram com demanda, para tirar o livro do mercado e pleiteando danos morais. Até por uma afirmação que era feita no livro, de que ele seria viciado em álcool, um alcoólatra. E primeiro o curso no TJ do Rio de Janeiro e depois no STJ, entendeu-se que haveria indenização por danos morais. E aí um caso prático. Os senhores podem imaginar uma hipótese em que o nome do morto é inscrito em cadastro de inadimplentes, depois da sua morte. Vejamos esse caso. Os familiares não teriam legitimidade para retirar o nome do morto de cadastro de inadimplentes? E mais do que isso, esses familiares não teriam direito de pleitear a indenização por danos morais? Pelo artigo 12, parágrafo único? Sim. Aliás, eu destaco aqui um excelente trabalho de mestrado defendido na USP, na Universidade de São Paulo, do professor Alfredo Migliori, chamado Direito do Além, em que ele analisa justamente os direitos da personalidade do morto. Porque, os senhores vejam, o morto não tem direitos autorais? Esses grandes juristas brasileiros, eles não têm ainda um bom nome relacionado à sua obra? Sim. Então, os direitos autorais do morto também existem e serão usufruídos pelos familiares. Eu chamo a atenção do 12, parágrafo único, porque ele prevê algumas pessoas legitimadas ali. Só que mais à frente, o 20, parágrafo único do Código, ele trata mais especificamente da imagem do morto. E se você pegar o 20, parágrafo único, quando fala de imagem do morto, ali há a previsão quanto ao cônjuge, como legitimado indireto, há a previsão também dos ascendentes e descendentes, só que o legislador se esqueceu dos colaterais até quarto grau. Então tem que se fazer uma interpretação extensiva para a proteção da pessoa. Também na tutela da imagem do morto, os colaterais até quarto grau teriam legitimidade. E outra coisa, os dois dispositivos se esqueceram do companheiro. Os senhores podem pegar a redação do 12, parágrafo único, e do 20, parágrafo único. O legislador se esqueceu do companheiro, do convivente. E o convivente também tem legitimidade diante da proteção constitucional da união estável, do artigo 226 da Constituição. Então, do ponto de vista doutrinário, se inclui ali também o companheiro. Esse é um ponto a ser destacado. Pelo Código de 2002, o morto também tem direitos da personalidade. E prestem atenção, quando eu falo em dano ao morto, há um dano ao morto, que é um dano direto, e há um dano indireto, que atinge o familiar, que é o chamado dano em ricochete, expressão do Caio Mário, difundida no Brasil. Há o dano direto ao morto e há o dano ao familiar. Mas não se pode negar que o morto também tem direito da personalidade. Seguindo, ainda na análise das regras relativas à pessoa, nós temos que discutir aqui um tema muito atual, que se refere ao artigo 13 do Código Civil. O artigo 13, ele trata de integridade física. E ele dispõe, esse artigo 13, de disposição de parte do corpo por ato inter vivos, não disposição mortis-causa. E esse dispositivo diz o seguinte, que salvo por exigência médica, são vedadas as disposições de partes do corpo que geram perda da integridade física ou que contrariam os bons costumes. Qual é o tema central a respeito desse artigo 13
hoje, na atualidade, o tema do transexualismo. O transexualismo é reconhecido por entidades médicas. Há, inclusive, uma resolução do Conselho Federal de Medicina nesse sentido, uma questão médica. O transexualismo é reconhecido como uma patologia. Porque a pessoa tem uma manifestação de gênero, mas quer ser do outro sexo. Há uma forte tendência, inclusive, de automutilação e de suicídio. E por isso, segundo entidades médicas, é necessária uma cirurgia para adequação do sexo. Surge aí uma exigência médica para a cirurgia de transgenitalização. Cirurgia de transgenitalização. Geralmente uma cirurgia que é feita do sexo masculino para o sexo feminino. A resolução do Conselho Federal de Medicina fala nessa cirurgia. A cirurgia é lícita sem a necessidade de autorização judicial para a cirurgia. Por quê? Porque é uma questão mais médica do que jurídica. E depois da cirurgia teremos a questão jurídica. Por quê? Porque a pessoa fez a cirurgia e mantém o registro e o nome de outro sexo. Então a pessoa ingressa em juízo para fazer a alteração do nome e do registro civil. E aí? Tem que ser alterado o nome e o registro civil? Altera-se o sexo? Os julgados mais atentos, e há um julgado muito bom do TJ de São Paulo, que teve como relator o desembargador Eliot Akel, os julgados têm deferido a alteração do nome e do registro. Quer dizer, a pessoa consegue alterar, do ponto de vista jurídico, a designação sexual. E aí nós temos uma série de desafios jurídicos, né? Por exemplo, alterar o sexo. Há uma alteração efetiva jurídica, um assento do sexo masculino para o sexo feminino. O transexual que fez a operação, que mudou o sexo, mudou o registro, pode se casar? Então mudou do sexo masculino para o sexo feminino, pode se casar com um homem? Há doutrina dizendo que sim, que é possível o casamento. É possível aplicar a Lei Maria da Penha, no caso de violência no ambiente doméstico? É possível, eventualmente, tratar essa pessoa que fez a cirurgia, alterou o nome e o registro, tratar como pessoa do sexo oposto, anterior, oposto ao anterior? A resposta é sim. Juridicamente é tratada como outro sexo. Essa é a nossa opinião. Aliás, essa também é a opinião que pode ser retirada também de um enunciado aprovado em Jornada de Direito Civil, que é o enunciado número 276. Enunciado 276 da 4ª Jornada de Direito Civil. Essa comissão da 4ª Jornada, presidida por um dos maiores civilistas brasileiros, que é o professor Gustavo Tepedino, do Rio de Janeiro. E esse enunciado prevê expressamente a alteração do nome e do sexo do registro civil. E esse é um tema que nós temos que enfrentar. Porque a gente coloca essa pessoa em evidência, traz ela para a tutela jurídica e temos vários desafios. Eu gosto sempre de fazer uma afirmação de que os casos hoje de direito civil são casos complexos. Muito mais do que aquela simplicidade que a gente trabalha na graduação do direito romano, do Tício, Caio e Mévio. Lembra? Os casos são esses. São esses os casos que nós temos que resolver. E na nossa leitura, nos termos do artigo 13, é possível sim essa disposição de parte do corpo para a cirurgia, que é uma questão médica, para depois a alteração do nome e do registro lá no registro civil. Aliás, o artigo 14, que complementa o 13, trata de disposição pós-mortem de parte do corpo. E essa disposição, de acordo com a lei dos transplantes, essa disposição somente é possível para fins científicos, para fins de doação de órgãos e nunca com intuito oneroso. Do ponto de vista ético, se conclui que não é interessante venda de órgãos, intervivos ou mortis-causa. Esse tema, aliás, é muito bem explorado no Código Civil, escrito por Mário Delgado e Jones Figueiredo Alves, que enfrentam essa questão da venda de órgãos, que não seria possível fazer a venda. Somente uma disposição, como diz a lei dos transplantes, uma disposição com fins científicos ou de doação para transplantes. Seguindo no Código Civil, o artigo 15. Importantíssimo, e nós vamos enfrentar mais um hard case, hein?
vamos enfrentar mais um caso de difícil solução. O artigo 15 é o dispositivo que trata dos direitos do paciente. Ele diz assim: ninguém pode ser constrangido sob risco de vida, risco de morte, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Direitos do paciente. Temos aí princípio da beneficência e princípio da não maleficência. Seguinte sentido: o profissional da área de saúde deve fazer o bem para o paciente e não pode fazer o mal. Princípio da beneficência e princípio da não maleficência. Agora, muito cuidado. Como eu disse, todos esses direitos de personalidade no Código devem ser analisados na perspectiva civil constitucional. Eu não posso me esquecer de valores constitucionais que estão na CF 88. Então, eu trago para os senhores aqui mais um caso de difícil solução. Num pronto-socorro, de madrugada, um paciente chega baleado. E o médico de plantão ordena a cirurgia de urgência. Senão esse paciente vai morrer. O paciente ouve e grita: eu não aceito transfusão de sangue por convicções religiosas. Não aceito transfusão sanguínea, porque a minha religião não permite. Se eu recebo transfusão sanguínea, eu perco a minha dignidade. O médico, por uma questão de atuação do Código de Ética Médica, faz a cirurgia. Salva o paciente. O que esse paciente vai fazer depois? O que ele vai fazer? Ele vai entrar com uma ação pedindo danos morais para o médico que salvou a vida dele e para o hospital. A ação é procedente ou improcedente? Esse é um caso de ponderação que a jurisprudência tem enfrentado. Na nossa leitura, a melhor ponderação que deve ser feita aí, e também há um julgado no TJ de São Paulo emblemático nesse sentido, é que a ponderação é opção religiosa, que é um valor constitucional, é um direito de personalidade, é um direito fundamental, versus vida. Opção religiosa versus vida. E fazendo a devida ponderação, a vida prevalece sobre a opção religiosa. Razão pela qual, na nossa leitura, nesse caso, a ação deve ser julgada improcedente. Totalmente improcedente. Porque não se pode entender que a opção religiosa vai suplantar a vida. Esse é mais um caso de ponderação, é mais um caso que vem sendo discutido pelos nossos tribunais. E essa é a melhor leitura, segundo a nossa opinião. Vida prevalece sobre a opção religiosa. O Código de 2002, depois de tratar da integridade física, da proteção da vida, também trata da questão do uso do nome. O nome é um direito de personalidade. O nome é um direito fundamental. O nome no Código Civil, além da proteção da Lei 6.015 de 73, Lei de Registros Públicos, o nome é tratado pelo Código entre os artigos 16 a 19. Todos os elementos do nome estão protegidos. Primeiro nome, Flávio. Sobrenome, Tartucci. Também a partícula de, dos, da Silva. Também aquela expressão que visa perpetuar um nome anterior, Júnior, segundo, chamado agnome. Todos esses elementos do nome estão protegidos. E o Código trouxe uma proteção estendida. O Código protege também o pseudônimo. O pseudônimo está protegido no artigo 19 do Código de 2002. E o pseudônimo é o nome atrás do qual se esconde o autor de uma obra intelectual, obra cultural. O pseudônimo é um direito moral do autor, nome atrás do qual se esconde o autor. E ele está protegido também pela lei, pelo artigo 19. Na sistemática do Código, para a tutela do nome, eu tenho a aplicação daquele binômio princípio da prevenção e princípio da reparação integral dos danos. Quer dizer, o uso indevido de nome, você pode fazer com que essa lesão cesse, ou pode pleitear indenização, sobretudo por danos morais. Quer dizer, o artigo 12 do Código, que é um dispositivo geral, também se aplica para a tutela do nome, que é um direito de personalidade. Aliás, o nome ele é tido como um elemento imutável, em regra. Mas ele pode ser alterado? O nome pode ser alterado? Pode.
O nome pode ser alterado, aliás, em casos de adequação sexual. O nome pode ser alterado também em casos de nome que expõe a pessoa ao ridículo. Existem vários exemplos doutrinários nos manuais de nomes que expõem a pessoa ao ridículo do registro civil. Também, eventualmente, eu posso ter uma alteração do nome para inclusão, em casos envolvendo sobrenome de pessoa da família, adoção, etc. Então, há uma tutela do nome ampla no Código Civil de 2002. E fechando, o Código também protege a imagem no artigo 20 e a intimidade no artigo 21. Agora, preste atenção, imagem e intimidade não são valores absolutos. A imagem tem que ser ponderada com o direito à informação. A imagem deve ser ponderada com a liberdade de imprensa. O Supremo tem enfrentado essa questão a respeito da inconstitucionalidade da lei de imprensa. E a mesma coisa a intimidade. A vida privada da pessoa natural é inviolável, mas ela também tem que ser ponderada com outros valores. O próprio TST já entendeu um caso interessante de ponderação, que o empregador pode fiscalizar o e-mail corporativo colocado à disposição do empregado. Por quê? Porque, segundo o TST, não sei até se concordo, o direito de propriedade imaterial, em relação àquele e-mail, em relação àquela máquina, prevalece sobre a proteção da intimidade do trabalhador. É um julgado polêmico, que divide a opinião da doutrina, mas essa foi a ponderação feita pelo TST. Então, os senhores vejam que, nessa aula de hoje, nós procuramos aqui abordar com os senhores os temas principais relacionados à proteção da personalidade da pessoa natural. Vimos aí a análise das regras do Código Civil, sobretudo a questão do nascituro, vimos a questão do direito da imagem do morto, vimos a questão também constitucional de ponderação, e fizemos uma análise, em certo sentido, apurada dos artigos 11 a 21 do Código. Se você tiver alguma dúvida a respeito dessa aula, mande e-mail para saberdireito@stf.jus.br. saberdireito@stf.jus.br. E quem quiser rever as aulas, é só acessar o site do TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. www.tvjustiça.jus.br. Eu gostaria de convidar os senhores para a nossa próxima aula, em que o tema será a pessoa jurídica. Muito obrigado a todos e até lá.